Seja bem-vindo a mais um podcast do canal Centrado em Cristo. E hoje nós vamos conversar com duas pessoas muito queridas e muito especiais. Quero dizer para você que sempre trazemos pessoas especiais aqui. E especiais não só pela experiência que eles têm com Deus, mas porque eles também têm coisas a acrescentar sobre diversas áreas. E hoje eles vão falar sobre educação. Aqui conosco está Tony Barreto, gestor da escola Sempre Viva, e Nara Santos, que é coordenadora dessa mesma escola. Sejam bem-vindos, Tony e Nara. Muito obrigada. É um prazer poder estar aqui nesse programa e compartilhar daquilo que enche o nosso coração. Pronto. Eu quero que vocês fiquem aqui bem à vontade, sobretudo para falar de Jesus, porque embora a gente vá tratar sobre educação, a ideia aqui, para a gente que é filho de Deus, é falar sempre de Jesus. Então, a Escola Sempre Viva, como eu sei que é uma escola que trabalha por princípios, a gente vai falar muito de Jesus aqui, e eu sei que, inclusive, um passarinho me contou que a história de início da Sempre Viva tem muito a ver com a questão de Jesus. Tem muito a ver com essa questão realmente dos princípios, da ideia cristã, de um crescimento, de uma formação. Como é que foi essa formação, dessa ideia da Escola Sempre Viva acontecer? Eu agradeço até pela abordagem, a forma com que você faz, que dá possibilidade às pessoas que nos ouvem entender com um pouco mais de profundidade. É interessante que na formação do indivíduo nós não temos só a questão cognitiva, nós temos a questão de valores que advém de princípios. Os nossos princípios eles estão pautados nas Escrituras. Eu tenho 30 anos de convertido e assim a minha formação, aquilo que eu creio, os meus ideais, é tudo direcionado por esta relação que hoje eu tenho com Deus. E no nascedouro da escola não é diferente. São famílias, amigas, pessoas próximas, que muitas delas da área de educação, outras áreas também. Mas assim, o que é que foi comum? Nós sempre tivemos muita carga pelos nossos filhos e sempre fomos pais próximos da escola. Dentro dessa realidade aí, o que foi que aconteceu? Nós começamos a ver algumas coisas, alguns conteúdos ideológicos que os nossos filhos eram expostos, não tinha, ainda estava numa fase de formação, não tinha condição, suas faculdades bem exercitadas para poder discernir, para poder colocar a sua opinião, eles eram atropelados pelo aquilo que as pessoas colocavam na escola. Então, vendo o modelo de escola, que na minha opinião já estava falido, alguns pais se reuniram em prol de tentar fazer alguma coisa, como é muito comum nos Estados Unidos, criar associações. Não é muito cultural aqui no Brasil, mas se deu dentro desse processo. Isso gerou muitas reuniões, muitas conversas, e até dentro do nosso contexto também de congregação, nós discutimos muito o assunto. Até que um grupo de pais se reuniram e decidiram criar uma escola com os valores cristãos. E dentro desse processo, foram pais, médico, odontologista, gente envolvida em muitas áreas, mas tinha pessoas também com formação na área de educação que se propuseram, se debruçaram para estudar sobre o tema e conseguir. Foi uma coisa muito rápida dentro do processo de organização, a forma com que se deu isso. Nós conseguimos um espaço no Rio Vermelho, reunimos as famílias, fizemos uma proposta, estava tudo muito novo, nós não tínhamos experiência com essa realidade toda, e aí, dentro desse contexto, a escola nasceu, com um propósito. Nós não queríamos negligenciar na educação dos nossos filhos o trabalho do cognitivo, mas nós também não queríamos que essas crianças perdessem os princípios e os valores que eles aprendem dentro da sua casa, que é o que eu creio que a família ela deve estar no centro da formação do caráter e da personalidade da criança. Então, nós temos essa visão na Sempre Viva, tudo que
define a nossa base de organização, de comportamento dos professores para com os alunos, do comportamento de todos os profissionais na coordenação, na gestão, nós nos baseamos segundo os princípios bíblicos. A Bíblia, ela norteia o comportamento dentro da escola. Então foi assim que surgiu a escola. Não sei se responde a sua pergunta. Responde, sim. E o que eu acho interessante, Tony, sabe o que acontece? Talvez para quem esteja assistindo a gente ou ouvindo esse podcast, pense assim, mas como é que pode um grupo de cristãos, ou enfim, poderia ser de qualquer religião que fosse, está se reunindo, tudo bem que são capacitados, tem gente formada na área de educação, mas está se reunindo para fazer uma escola, vamos dizer assim, com um cunho religioso. Eu acho que uma coisa importante e que você deixou claro aí é que não é que foi subtraído as questões de conhecimentos gerais que existe toda uma obrigatoriedade em relação à MEC, enfim. É que foi salvaguardado, pelo que eu entendi você dizer, as questões que inclusive a Constituição dá direito, nos garante. Exatamente. Porque a Constituição, você pode me dizer, você é o cara envolvido aí com a coisa. A Constituição, ela garante que uma escola na sociedade brasileira seja confessional, não é isso? Isso, certamente. E é interessante também, muito boa essa abordagem sua, porque o que a gente precisa entender, às vezes as pessoas, quando se trata de pessoas cristãs que se reúnem para fazer alguma coisa, sempre fica com aquela dúvida, né? Eu acho que as pessoas precisam de um upgrade, dar uma atualizada no contexto e no material de pessoas cristãs que nós temos hoje. E dentro disso aí, qualquer pessoa pode se associar para criar uma empresa, um grupo de investidores, criar qualquer coisa que ele queira. No nosso caso, nós não queríamos apenas um investimento que trouxesse um retorno financeiro. Nós queríamos investir naquilo que é o mais importante, que são os nossos filhos. E dentro dessa realidade, nós temos dentro da Constituição brasileira, de fato, essa liberdade de ser uma escola confessional. E nós atuamos dentro dessa legislação. Não tem como nenhuma empresa se intitular ou resolver criar suas próprias normas. Nós não criamos normas. Nós não estabelecemos os princípios educacionais. Nós estamos inseridos dentro desses princípios e trabalhando segundo aquilo que nós cremos. Agora, uma outra coisa interessante também, só para você ter ideia, é que nós recebemos, né, apesar de ser uma escola de porte pequeno, nós recebemos pessoas com filhos que estudavam em diversas escolas. Não vou citar aqui o nome, mas que os seus filhos depois são pais católicos, pessoas cristãs também, que também estavam incomodados, e quando ouviu falar da Escola Sempre Viva, ficaram encantados, pediram para ir lá, marcaram com a nossa coordenadora aqui, Nara, para fazer entrevista, para conhecer o método, como é que a gente... E eles ficaram simplesmente encantados. E o bom que a gente pôde ter também, até para tirar da cabeça das pessoas que, não, vamos catequizar as crianças, vamos fazer um trabalho, não é essa a nossa intenção. Nós trabalhamos com educação. Agora, dentro dessa educação, nós trabalhamos também com princípios. E o interessante é que esses pais depois nos deram o retorno para falar da questão da qualidade do ensino que os filhos deles estavam recebendo. Apesar de serem crianças que vieram de escola com porte grande, mas quando eles chegaram lá, que viram o trabalho, uma sala com poucos alunos, que é difícil isso, né? Geralmente nós encontramos salas superlotadas. E lá na Sempre Viva nós nos preocupamos com cada detalhe da criança. A gente vai falar um pouquinho depois, até Sim. dentro do processo de seleção dos nossos profissionais. Isso. Mas assim, dando, vamos dizer assim, segmento, você falou de que vocês começaram nessa intenção, mas até então, nesse início, foram alguns pais e aí se definiu algumas pessoas para tomar a frente e tal, mas chegou em um ponto, vamos dizer assim, talvez alguns anos, até onde eu sei, que você acabou assumindo a gestão junto com o Geraldo. Como é que funcionou isso? Geraldo é o outro gestor que não está aqui, não pôde estar, mas como é que foi essa ascensão, vamos dizer assim, a essa gestão?
usando o período que as mulheres têm da gestação, eu posso dizer que houve uma gestação do processo. Na realidade, assim, meus filhos estudavam em uma outra instituição e quando o projeto começou, assim, a questão de distância, local e tudo ficou um pouco difícil. Mas aí nós fomos nos inteirando do processo. E quando os meus filhos começaram a estudar na Sempre Viva, o interessante é que não tem como, é um grupo de pais que estão ali em oração, preocupado com os valores dos filhos, participantes sempre nas reuniões. Então, dentro desse contexto, eu e Geraldo estávamos lá inseridos. Fomos chamados para participar do conselho de pais. Havia um conselho de pais que a escola trazia algumas problemáticas, algumas necessidades para discutir ali, onde era aberto também para a gente dar a nossa opinião. Então eu comecei assim, dentro desse processo, eu achei uma coisa muito boa, eu tive liberdade, porque eu ia levar meus filhos na escola, tinha um tempo sobrando e eu pedi às pessoas para que eu pudesse aproveitar aquele momento com as crianças, para ler um texto bíblico, falar, ouvir. E isso foi muito interessante, foi uma coisa despretensiosa, mas que veio crescendo. Aí Desculpa interromper, você foi quase um capelão, né? Um capelão. Você é o capelão propriamente dito por formação, mas eu atuei sim desta forma. E aí, na época, o responsável pela escola era Rito Kleber e a sua esposa Viviane. Já tiveram outras pessoas também, Paulinho, que passaram por lá. E o interessante é que ele via o nosso envolvimento com a escola e ele sempre foi nos chamando para perto. As filhas dele já estavam dentro de um processo que nós hoje funcionamos lá até o 9º ano, de sair da escola. E eles tinham também umas outras perspectivas de vida e projeto na vida deles. Então, ele sempre que nos encontrava, ele ia lá com uma mensagenzinha subliminar, falando da escola, do nosso envolvimento, da importância do trabalho que nós estamos desenvolvendo dentro da escola. Nós atuávamos, para você ter ideia, mesmo não sendo gestor, nós atuávamos dentro da gestão da escola. Era uma gestão participativa, como eu e o Geraldo também continuamos com essa gestão. Então, dentro disso, um processo, ele uma vez perguntou se nós não queríamos assumir a Sempre Viva. Aí na hora, né, nós temos uma vida corrida, eu fiquei um pouco assustado, a princípio não era a minha intenção era cooperar e estar ali o tempo todo, mas meus filhos tinham uma passagem por lá, como de fato hoje não estudam mais, já passaram por lá, e aí dentro desse processo vieram inquietações, e vai para diante de Deus para orar, para saber se é isso, conversando com a esposa, conversando eu e o Geraldo, participamos de algumas reuniões com Kleber, ele fez proposta, né, foi amadurecendo a ideia e fez uma proposta de fato dessa transição de gestão. E daquele friozinho na barriga, né, com uma estreia aqui hoje no podcast. Mas nós entendemos também, nós que temos esses valores, que entendemos sobre esse ser, o nosso ser supremo, Deus, a vontade dele. A nossa vontade, ela de fato está subjugada à vontade dele. Nós cremos no princípio do Espírito Santo em guiar em tudo aquilo que nós devemos fazer. Então, dentro desse processo, quando nós fomos olhar, eu e Geraldo, a trajetória que nós tínhamos trilhado até ali, tinha uma marca de Deus, tinha uma ação de Deus, tinha uma carga que Deus tinha derramado no nosso coração, tinha paixão e amor por aquele trabalho. Nós estávamos investindo o que eu costumo dizer que é um dos maiores investimentos de Deus, né? A criança, a formação. E nós entendemos qual a importância que Deus dá para as crianças. Então, dentro desse processo, quando nós fomos olhar, nós já estávamos inseridos e nos sentimos comissionados por Deus. Em ver o retorno dos pais com relação aos seus filhos, pais chorando, quebrantados, agradecendo pelo trabalho que era feito, a devolutiva da escola em situações dos filhos que em uma escola tradicional normal eles não teriam. Então essa parceria da família e a escola cresceu muito. Então, dentro desse processo, eu e o Geraldo aí
demos aquela respirada e assumimos a responsabilidade quanto à gestão da Escola Sempre Viva. E que tem sido, assim, eu costumo dizer que a minha gratidão a Deus ela é grande, porque meus filhos estiveram lá e eu sei de todos os valores que foram preservados. E hoje nós nos sentimos também muito gratos a Deus, porque nós nos sentimos cooperadores com famílias. Nós damos educação de qualidade e também conservamos os princípios que os pais colocam em seus filhos, sem mexer com eles. Ok. Nara, a sua função é uma das mais delicadas na escola. Bem verdade. Nara, a coordenação é um para-raio. Sim. É aquela pessoa que fica ali intermediando a administração, intermediando os pais, intermediando os professores. Olha que eu, com a minha experiência de professor, muitas vezes os pais... Pai é pai em qualquer lugar, porque eu também sou pai. Aí o filho tem uma situação, às vezes uma nota baixa, enfim, qualquer questão, aí vai na coordenadora. Aí a coordenadora tem que segurar, porque o pai normalmente já chega já meio agitado. E aí vai conversar e a coordenadora com toda a paciência, pai, mãe, aquela vozinha, tem que fazer assim, né? Porque se levantar a voz também não adianta. Aí chega para conversar com o professor, aí o professor também chega, mas coordenadora, veja bem, aí eu entendo, pai, aí, meu Deus, é um jogo de cintura, aí a direção aperta ali também, o professor ali, qual é o caso que... Enfim, e aí, Nara, como é que é esse negócio aí? Como é que é administrar isso tudo? É um desafio, né? Na verdade, a coordenação tem um papel fundamental dentro da escola, né? Esse papel de ouvir. Eu costumo dizer que nós somos o ouvido dos alunos, dos pais, dos professores, da gestão, né? O filtro, né? Horas nós nos colocamos como mãe também, dos meninos que ali estão, né? Justamente para mediar tudo isso. Ouvir os alunos faz parte do processo de compreender o que está no coração, né? A boca fala do que o coração está cheio. Sim. Isso é um princípio que a gente crê. Sim. E por isso a importância da escuta, né? E a coordenação exerce esse papel. Realmente é diário, né? Estar na Sempre Viva como coordenadora aprimora a cada dia os meus sentidos como ser humano. Sim. Né? Na escuta de uma família para cooperar com esse trabalho, né? Um trabalho muito importante e que é de excelência da família. A gente coopera com parte do processo de educação desses filhos. E ouvir os alunos é justamente poder cooperar com essas famílias e cooperar também com o trabalho de sucesso dos professores, né? Sim. Porque os alunos também são um termômetro dos professores, né? Eles nos devolvem aquilo que eles estão precisando. Então, enquanto coordenadora, eu estou ali para a escuta, para a mediação, né? E é com muita tranquilidade saber que é a mediação que pode ser conduzida pelo Espírito de Deus. Amém. Né? Então faz uma diferença extraordinária. Sim. Ouvir e dar o conselho pautado no autor da vida. Né? Então a gente busca isso nas nossas práticas. Ouvir os professores, intermediar, baseado sempre num princípio cristão. Eu julgo isso que você falou algo assim bem importante, porque olha que a gente está conversando aqui sobre questões que falam de educação, mas também falam de espiritualidade. Porque em nenhum momento você está descumprindo o seu papel de coordenadora, mas você não nega que na verdade o Espírito Santo está ali conduzindo. Se o Espírito Santo conduz e você precisa ter uma conversa guiada pelo Espírito, é muito interessante que do outro lado esteja alguém que seja sensível também ao Espírito Santo. Então, por exemplo, um professor, o coordenador, e aqui a gente também fala, a gente está falando da vida real, muitas vezes o coordenador, e eu digo isso pela minha experiência com coordenadores, o coordenador ele vai trazer questões delicadas para o professor. E a conversa é uma conversa olho no olho,
é uma conversa séria, mas que muitas vezes é uma conversa que precisa ser tida, né? E que tem que ser realmente conduzida pelo Espírito, e é muito bom ter do outro lado alguém que seja sensível a isso. E quando eu falo dessa sensibilidade do outro lado, eu estou falando de ter do outro lado alguém que seja realmente comprometido com Deus. A Sempre Viva tem essa marca. Eu queria que você falasse um pouco sobre o critério da Sempre Viva de seleção dos professores. Excelente, é verdade. Realmente, coordenar um professor precisa ter a graça de mediar os problemas, né? Para que a gente alcance o êxito necessário na formação, que é o nosso foco ali dentro da Sempre Viva. E selecionar uma equipe pedagógica também precisa de critérios, né? Então, nós seguimos etapas nesse processo de seleção. Primeiro é o levantamento dos currículos, né? Porque sabemos que precisamos de profissionais capacitados. E nós temos profissionais capacitados, cristãos, com a mesma visão, porque é necessário essa visão, né? Então, nós levantamos esses currículos, fazemos uma análise de cada currículo, conhecendo a história acadêmica, né? Buscamos o acesso a esses profissionais, chamando para uma entrevista presencial. Dentro dessa entrevista, nós temos etapas que não abrimos mão, né? Preenchimento de questionário para conhecer um pouquinho, né, a sua vida, né, a sua visão, a sua crença. Uma entrevista com Tony, que eu não abro mão de jeito nenhum, nunca, né? Esse bate-papo de ouvir, de lançar algumas perguntas básicas, de ouvir do professor, por exemplo, se ele tem um aluno ideal, né? Porque para mim não existe aluno ideal. Aí já fica até a dica de quem está vendo e interessa entrar na Sempre Viva. Sim. Né? Mas eu não vou explanar o porquê. Claro. Mas enfim, então fazemos essa entrevista, lançamos perguntas. Outra etapa é a ministração de uma aula com um tema que a gente julga importante, aqueles temas bem delicados, onde a gente está sempre atento, né? Esses temas que estão aí dentro da filosofia educacional secular, né? E que vão confrontar diretamente com o que a gente crê. Então, a gente pega esses temas para ouvir e ver como um professor iria se colocar. Nos colocamos como alunos. Sim. E fazemos aquelas perguntinhas, né, que encurralam o professor para ver como ele se sai dessas perguntas. Diante disso, observamos um plano de aula. Observe que tem critérios. Sim. Né, que a gente segue à risca. Plano de aula, atividade proposta para atingir o alcance, o desenvolvimento daquela habilidade. E, por último, a gente junta todos esses fatos que levantamos e fazemos, então, a eleição do profissional para a Sempre Viva. É interessante, Léo, quando você fala sobre essa questão da sensibilidade, né? De ter uma pessoa sensível ali, o Espírito Santo do outro lado, ela na função dela de coordenadora, junto com os professores. É interessante, esse momento que nós temos de entrevista com os candidatos é surpreendente, muito bom, aprendo demais, sem falar que nós já tivemos experiências espirituais, né? As pessoas, às vezes, atribuem uma presença de Deus, ou falar de Deus, ou estar em um culto, ou lá orando, jejuando, como se Deus tivesse limitado ao instante que eu estou dando para ele. Na realidade, Deus está o tempo todo conosco. Inclusive, foi promessa de Jesus que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o interessante é que nós nos sentimos muito responsáveis, porque, nós, afinal de contas, vamos contratar profissionais que vai estar diretamente ligado a filhos de pessoas que têm princípios e valores e não quer abrir mão. É interessante que até dentro do contexto cristão, nós encontramos ainda algumas pessoas que têm ideologia na cabeça, que ficaram muito tempo sendo doutrinadas dentro de faculdade e que conservaram esses valores.
E o interessante é que dentro desse processo, a gente também vai buscar. A gente traz situações para que eles possam falar, para a gente entender, e alguns temas nós trazemos na entrevista. E perguntamos para ele o que é que ele pensa sobre aquilo. Isso é interessante até como uma pergunta que Nara fez sobre essa questão de qual é o aluno ideal, porque ela já deu a posição dela e é assim de fundamental importância, porque se eu tenho um profissional que ele tem uma cabeça engessada, que ele criou um valor que depende exclusivamente do aluno, já está indo pelo caminho errado. Então, assim, nesses momentos de entrevista também, já recebemos palavra de irmã que foi lá, lembra? Uhum. Deus usou, ela falou para nós e foi coisa boa. Mas, assim, desde a portaria, todos os profissionais, a gente sabe que lidar com criança precisa de critérios. E tem muita gente que não tem critério. E critério é um tema importante, tanto é que quando se refere aos jovens nas escrituras, tem uma ressalva ali quanto aos jovens que sejais criteriosos. Então, o critério não é de todos. Então, uma criança, você precisa saber se aproximar dela, o tipo de contato físico que é ou não cabível para se ter com uma criança. Nós nos preocupamos com a integridade física, emocional dos alunos. Então, dentro disso, todo o processo de entrevista, ele é muito criterioso. E, ainda assim, quando as pessoas entram também, elas ficam no processo de experiência. Nós vamos vendo lá as situações, o comportamento, como reage. E se é alguma coisa que nós podemos chegar lá e ajustar, nós vamos ajustar. Mas já teve situações que a gente teve que demitir, porque não estava compatível com aquilo que nós acreditamos. Você falou sobre critério aí, e eu lembrei de uma coisa. Meu filho estuda na Sempre Viva, né? Deixar claro aqui, pessoal, meu filho já estuda há 8 anos lá. Então, essas coisas que estão sendo ditas aqui, eu posso ratificar que são verdadeiras, porque, de fato, meu filho experimenta isso lá, e se ele está até hoje lá, é porque é sinal de que... Principalmente tendo um posso pai confirmar. criterioso como esse. E aí, o que é que acontece? Uma, assim, das coisas que... Eu vou citar uma coisa simples, mas eu acho que expressa bem o critério. Não tem nem a ver com indivíduos, no caso, profissionais, mas tem a ver com o conteúdo do que já foi transmitido lá. Na época, meu filho, eu não lembro exatamente a idade, já tem uns 3, 4 anos, já tem um tempinho. E no conteúdo didático ia falar sobre reprodução humana. E sobre reprodução humana, obviamente, ia se falar sobre sexo. E eu achei muito interessante o que a escola fez. Porque, assim, sexo é algo comum. É uma coisa natural, fisiológica, mas é um tema sensível na nossa sociedade. E muitas famílias têm ainda dificuldades de lidar com isso. E o que é que a escola fez? A escola respeitou a prioridade das famílias falarem sobre esse assunto nos seus lares. Então, antes de se comentar sobre esse assunto na escola, foi mandado um recado para os pais, no caso a gente recebeu lá em casa, né? Dizendo, tal data está previsto se falar sobre esse assunto e nós recomendamos que os pais, se não falaram ainda, que tocassem no assunto, quer dizer, deram espaço dos pais falarem antes. Então eu achei isso o máximo, porque é a prova viva de que existe um critério sobre todas as coisas. Isso é uma coisa que realmente falta. Acaba que a escola, assim, eu estou falando de forma geral, os pais meio que jogam os filhos na escola e deixam que a escola resolva tudo e no final das contas a gente vê a sociedade como está hoje, né? Os filhos, os jovens e adultos de hoje em dia vivendo a sociedade, aí, transformando a sociedade nesse, desculpa a expressão, pandemônio do jeito que está hoje. Enfim, deixa eu fazer mais uma pergunta, que eu fui dar uma fuçadinha lá no site da Sempre Viva e vi que tem dizendo assim, que a visão da Sempre Viva é ter um estudante numa perspectiva mais do que acadêmica. Eu acho que você já até falou sobre isso. Porque no final das contas, lá tem dizendo assim, que
que o aluno ele é a estrela da escola. Tem mais ou menos assim. O que você pode dizer sobre isso? Vou falar um pouco aqui, mas Nara pode ficar também à vontade para falar sobre isso. Fez o dever de casa, viu? Ele foi lá Ele foi lá. e deu aquela olhada muito bem. E nós entendemos assim que dentro desse processo todo que nós falamos aí de seleção, de estrutura da escola, de princípios, de valores, tudo isso é muito importante, mas não é um fim em si mesmo. Nós fazemos tudo isso por causa das crianças, dos estudantes que passarão por lá. E quando nós pensamos assim, você falou, eu me arremeteu aqui a alguns lugares que traz, de certa forma, uma referência. Viramos referência para algumas pessoas. É interessante que nós começamos a receber o número de pais interessados, mas nós não fazemos nenhum tipo de divulgação. E começou a nos chamar a atenção um curso aqui que tem em Salvador, que é um curso bem conhecido. As pessoas que colocam os filhos na escola militar geralmente colocam lá para fazer esse curso. E são pessoas conservadoras, não são cristãs, mas eles começaram a falar para outros pais sobre a escola, por causa da qualidade dos alunos que eles recebiam. Eles ficavam impressionados, porque aqueles alunos que eles tinham lá era diferente de todos os outros que eles tinham. Falo também dentro do ponto de comportamento. Então, assim, quando nós pensamos na educação, nós pensamos dela de uma forma ampla. Nós sabemos que nós vamos ter futuros profissionais, como já temos, que passaram pela Sempre Viva, que vão atuar em diversas áreas. E essas pessoas, elas precisam ter, para além da formação acadêmica, ela precisa ser completa, com valores. Hoje nós vivemos uma sociedade com uma doença da alma muito terrível, né? Crianças que não têm afeições, como você falou aí no início também, a questão dos pais muito ausente, essa vida corrida que nós temos. E uma das coisas que nós compartilhamos com os pais que estudam na Sempre Vive é de fato isso. Os pais são responsáveis direto pela formação dos seus filhos. Nós não abrimos mão de ter este pai perto da escola, perto do filho, acompanhando o processo educacional do filho. Porque dentro desse processo que nós visamos, quando nós tratamos também de virtudes e valores, nós criamos lá um recadinho positivo, um recadinho negativo, que a própria criança, é interessante, às vezes tem algum comportamento que destoa daquilo que nós cremos que como normal, e aí essa criança, ela vai, o professor dá um recadinho, ela vai até a sala da coordenadora, olhar no olho, tete a tete, vis-a-vis, e pegar a assinatura da coordenadora para ela mesma entregar esse recadinho para os seus pais. Então, assim, dentro desse ponto de vista, nós vamos trabalhando valores da verdade, dessas crianças poderem chegar lá para o pai dela e dizer assim, pai, eu fiz isso. Nós sabemos que algumas coisas é normal de criança, você está dentro de um ambiente com outras crianças, às vezes uma mais distraída, uma outra coisa, e um dos pontos que nós tocamos muito com os nossos profissionais, de saber mediar isso, entender, porque às vezes os adultos esquecem que já foram criança, né? Com e certeza. que tem coisas que é próprio de criança. Então, assim, nós não criamos um regime fechado que os meninos não podem se expressar, muito pelo contrário. Inclusive, quando nós tivemos o nosso processo de celebração no final do ano, vai ter um processo, eu fiquei encantado chegando na escola, os alunos desenvolveram uma música. Oh, spoiler. Depois essa música vai estar aí. Eu gostei tanto da música que eu até pensei em pegar uma parte dela para fazer uma vinheta. Mas assim, dentro desse processo da formação, nós trabalhamos com essa questão, a questão moral, a questão de princípios. Porque entendemos que esses profissionais futuros, eles precisam ter esses valores. E ter uma gestão profissional humanizada, né? Então, assim, nós nos preocupamos. Outra coisa, nós avaliamos, reavaliamos tudo que nós fazemos.
Nós estamos em constante reavaliação, olhamos para fora também, outros parâmetros de lugares, de pessoas que trabalham nessa área de educação, se dedicam há muitos anos, e nós sempre vamos fazendo o questionamento daquilo que é nosso, sem falar o grupo de pais que nós temos, que o tempo todo está levando sugestão, está questionando as coisas e nos dá uma possibilidade de a gente mudar, de crescer, de desenvolver. Você já foi um desses, que já passou muita coisa para a gente também, fez as críticas boas. Então, assim, nesse processo, nós conseguimos fazer um trabalho, posso dizer que individualizado, dentro do ponto de que cada família está atuando ali com seus filhos, mas de entender a problemática, as dificuldades, o dia a dia, o tipo do comportamento, da personalidade da criança e alinhar esse retorno para os pais. Os pais que têm os seus filhos na Sempre Viva, eles têm uma visão de como é o comportamento dos filhos quando está na ausência deles. Então, você mexeu aí com uma coisa que carrega aqui o nosso coração. Sei que o tempo não é possível, porque a gente poderia explorar muito isso, e isso enche o nosso coração de alegria. Mas, Nara, pode falar mais alguma coisa dentro do processo? Posso sim. Bom, apenas salientar que nós estamos vislumbrando aí fora, né? Vendo, na verdade, visualizando, uma formação acadêmica secular onde o aluno ele recebe valores que vão acabar, extinguir com os valores cristãos. O aluno, ele respira a academia, vive a academia e esquece do outro. E de olhar para si. E de viver família. Né? Então, qual é a visão da Sempre Viva? É ter uma escola que vai completamente na contramão disso. Né? É ter um aluno que prospere enquanto profissional, né? Que tenha uma formação acadêmica de qualidade, sim, mas que não perca a sua essência para o qual ele foi criado. Ótimo, né? ótimo. A essência de ser humano. A família poder conhecê-lo e ver aquele tempo que é longo, que está fora do seu olhar, né? Dentro da escola, mas saber o que é que acontece com o seu filho. Sim. O que é que o meu filho precisa? Sim. Quando ele está longe de mim? Sim. Como ele se porta? Né? Então, é esse o compromisso que nós, Sempre Viva, firmamos com a família. Ótimo. Eu acho isso que vocês falaram bem interessante, porque enquanto vocês falam, obviamente eu estou aqui como ouvinte também, né? E vocês falando, né, diante das perguntas que eu estou fazendo, e vai me soando. Eu já conheço, obviamente, tudo que vocês estão falando aqui, e concordo e sei que isso é verdadeiro, mas eu fico imaginando quem está assistindo a gente e ouvindo e imaginando assim, esse pessoal está vendendo uma utopia, vendendo uma coisa assim do outro mundo. Mas quando vocês tocam nesses pontos, que é um ponto de que realmente os pais vão conhecer o comportamento dos filhos e que as crianças, elas são crianças e vão apresentar situações e dificuldades, isso mostra, pelo menos eu espero que isso tenha ficado claro para as pessoas, isso mostra que tudo que foi dito até agora não quer dizer que a escola é uma escola perfeita. Porque as pessoas são pessoas. Lógico. Então, as dificuldades vão existir. Mas, pelo menos, o que eu percebo aqui enquanto pai é que a escola tem realmente um compromisso de ver que isso é justamente o esforço da escola, de estar junto com os pais, atuando para que essas dificuldades que se apresentam sejam trabalhadas no caráter daquela criança, né, que está ali, para que venha crescer e venha a amadurecer, enfim, e venha progredir como uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, uma pessoa que tenha valores e virtudes, né, que sejam pautadas de acordo com a palavra de Deus.
Antes da gente continuar, eu preciso falar dos nossos parceiros, né? Nós estamos com alguns parceiros que a gente precisa sempre estar falando, porque são as pessoas e as empresas que têm nos dado suporte para que o podcast esteja acontecendo. Então, primeiro eu preciso falar da Delicatessen Delícia de Pão. É uma Delicatessen que tem 4 lojas aqui em Salvador. Ela tem, obviamente, além do pão, porque é uma delicatessen, né? Além do pão, bolos, tortas, enfim, salgados diversos. Você pode encomendar para festas, aniversários, Natal, primeiro do ano, enfim. Eventos em gerais, você pode encomendar, você pode ir lá comprar o seu pão, você pode ter a oportunidade de comprar alimentos de mercearia, também vende nessas lojas, enfim. É uma delicatessen que tem espaço para lanchonete, é um ambiente que você pode ir, pode fazer sua compra, você pode se deliciar com os produtos de lá que realmente são bons e você vai se alimentar e, além disso, cooperar com alguém que tem nos ajudado a fazer esse podcast, que tem levado a palavra de Deus e trazido conteúdo de qualidade. Então, você quer adquirir qualquer produto deles? Entre em contato em algum desses números que vai aparecer por aqui. Eu nunca sei onde é que está, viu? Se vai ficar embaixo, se vai ficar em cima, enfim. Algum número que vai aparecer aqui na tela, você pode ligar e pode manter contato para fazer alguma encomenda, ok? O outro número outra pessoa, aliás, é Ângela Teixeira Doces Gourmets. Se vocês querem contratar para o aniversário, para o 15 anos, para a formatura, para o casamento, personalizados, brigadeiros gourmets, brigadeiros tradicionais, doces finos, doces de luxo. Se vocês querem comprar todas essas doçuras e gostosuras, faça o seguinte, entra no Instagram de Ângela Teixeira e você vai ver tanto o portfólio dela lá com as delícias que ela faz, como por lá mesmo você pode fazer seu pedido e entrar em contato com ela. O outro parceiro é o JS Studio, que é esse estúdio aqui que a gente está gravando o podcast. Se você tem alguma gravação, se você tem mixagem, se você tem masterização, se você quer gravar algum projeto seu, mesmo que não seja no estúdio, mas seja num ambiente externo, você pode entrar em contato com o proprietário Jacques Sandro. Ele é engenheiro de som, é técnico de som. Você pode falar com ele, orçar seu trabalho e com certeza vai ser feito algo de qualidade para você. E por fim, nesse momento, a gente vai falar aqui sobre a agência Turismiu, agência de viagens. A Turismiu, você pode acessar a turismiu.com e lá você ter acesso à compra de passagens aéreas para qualquer lugar do mundo. Você pode comprar para os voos nacionais, internacionais, enfim, qualquer lugar que você queira está disponível. Você pode comprar também translados, hotéis, enfim, o que você precisar. O pessoal de lá está totalmente disponíveis para te ajudar nessa compra, porque o trabalho é customizado, é exatamente personalizado para você. Você liga, você entra pelo site e eles entram em contato com você e pode fazer esse trabalho individualizado. Outra coisa, para o ano que vem, 2023, vai ter uma excursão para Israel. Se você tem interesse de ir para Israel, entre em contato com a Turismiu. Com certeza eles vão te oferecer o pacote, vão te mostrar as formas de pagamento. Vai ser uma forma assim tranquila e ainda tem um detalhe. Se você disser, não para o caso da excursão de Jerusalém, mas se você for fazer uma viagem para qualquer lugar aqui do Brasil e você colocar o cupom lá no site Centrado em Cristo, você ainda vai ter desconto no seu... eu até esqueci como é que chama aquele... No seguro. Isso, no seguro. Você vai ter desconto no seguro. Então, entra lá no site e faça a sua compra para que você seja beneficiado e ajudar a gente aqui do podcast Centrado em Cristo, ok? Vamos lá continuar? Eu quero fazer uma outra pergunta agora que eu acho que vocês, de certa forma, já explicaram. O papel da família.
a família é parceira desse processo? Nara. Não. A família é protagonista desse papel, né? Nós somos os parceiros da família, né? Nós cooperamos com o processo de educação dos alunos, né? Do estudante, da criança. A família tem um papel dado primariamente pelo Senhor, né? O Senhor dá a família para que a criança seja educada no caminho em que ela deve andar, né? Nós cooperamos como parte do processo, né, de educação dessa criança com a família. Então, nós caminhamos lado a lado. Por isso é que nós temos esses procedimentos, trazendo sempre a família para perto e fazendo com que ela participe e esteja visualizando o seu filho fora desse espaço, desse ambiente, né, dentro de um outro ambiente sociável, que é a escola, onde outros conflitos, né, são possíveis e suscetíveis, né? Então, nós somos cooperadores da família. Ok. Ó, eu vou fazer uma pergunta agora que é um pouco mais técnica. Tem a ver com a questão da alfabetização. Tony já falou aqui que a escola funciona até o 9º ano, que é o ensino fundamental 2, não é? Quer dizer, desde as séries iniciais até o fundamental 2. Para essas primeiras séries, que são as séries até a alfabetização, né? A escola decidiu por um método de alfabetizar, que é um método fônico. Eu queria que você explicasse isso um pouco, porque, embora seja técnico, eu acho que você, como pedagoga, é uma pessoa que é a mais capacitada para explicar isso, para deixar assim uma linguagem mais fácil para a gente, que é pai, e explicar o porquê dessa escolha. Vamos lá. Bom, diante da observação, né, da educação, da alfabetização, o nosso governo ele começou a investigar aí formas mais eficazes, né, de se alfabetizar. Apontando para fora, né, lá nos Estados Unidos, o método fônico hoje já é prioritário. Tá? Por quê? Porque estudos da neurociência já comprovam a eficácia desse método. Aqui no Brasil, então, se adotou diretrizes para conseguir alfabetizar de maneira mais eficaz, através de um plano nacional, né? E dentro desse plano, o método fônico está lá como um método mais eficaz. Bom, o que é o método fônico? O método fônico ele é algo que os estudiosos se debruçaram em compreender como o cérebro aprende. Antes, a gente instituía métodos, né, uniformizando todas as crianças, né? Métodos no intuito de que todo mundo aprendesse, mas sem estudar cientificamente, né, neurobiologicamente, como é que se aprende. Então, se a gente for pensar um pouco na criança, no desenvolvimento da criança, o que é que nós iremos observar? A criança primeiro fala, né? Isso. A criança, ela oraliza, para depois ela aprimorar algumas habilidades motoras, né? A habilidade motora de caminhar. E, por último, de escrever. Por quê? Porque há um processo de maturação, de desenvolvimento do cérebro, das suas habilidades. Sim. Então, antes de falar, nós também escutamos. Sim. A criança, ela é estimulada a falar através também da escuta. Por isso que a surdez, não existe a mudez, existe a surdez. Sim. Né? Verdade. Não existe o mudo, existe o surdo. Então, esse é o processo. Onde é que o método fônico entra? Na habilidade justamente de sensibilizar a audição, em compreendendo que as letras, elas possuem sons. E através da sensibilização, do reconhecimento desses sons que são emitidos pelas letras, nós geramos símbolos
que representam esses sons. A gente chama os sons de fonema e essa escrita de grafema. O método fônico vai fazer com que a criança se desperte ao som e ao traçado gráfico, à escrita daquele som. Então, se eu vou pronunciar a letra A, eu articulo a minha boca de uma forma diferenciada para que emita um som e ela tenha um traçado específico. Então, como é que é isso na prática? O professor vai trabalhar o que a gente chama de consciência fônica, fonológica. Vai sempre apresentar a letrinha através do som que ela emite. Após a apresentação desse som, com atividades lúdicas, para que desperte o interesse na criança, por conta da sua faixa etária, Sim. ela vai apresentar como é o traçado daquela letra. E com o tempo ela vai trabalhar a motricidade fina. Então, primeiro a gente trabalha o processo de reconhecimento sonoro, para depois a escrita. Então, primeiro se inicia o processo de leitura, para depois o da escrita. Se dá nesse desenvolvimento a questão do método fônico. Nós temos 3 pilares. Né? Primeiro, a criança, ela escuta, depois ela associa com grafema, para, por fim, ela escrever. Ok. Você já tem percebido na prática o que isso tem gerado, vamos dizer assim, de fruto? Bom, o processo de alfabetização ele é mais rápido. A criança ela fica com uma fluência maior. Né? Nós observamos que algumas crianças elas aprendem por imagem. Nós temos 5 sentidos, então nós podemos trabalhar a visão e a audição. No caso do método fônico, a gente concentra na audição primeiro. Lá atrás, a educação, a alfabetização se dava com a visão, no estímulo à visão. Né? O professor se inscrevia muito e ficava na casinha feliz. Ba, be, bi, né? Então, a criança, muitas vezes, ela registrava aquela imagem e aí ela não conseguia decodificar a palavra. Ficava assim, casa, cada. Uma única letra poderia atrapalhar a leitura da criança. Sim. Quando você trabalha a questão sonora e a apresentação dessa escrita, né, a criança vai decodificar essa palavra. Então, ela vai saber distinguir que, tendo um S, o som emitido é diferente de tendo um D. Sim. Aquela palavrinha torna-se, então, casa e não cada. Entendi. Isso quer dizer que a fluência na leitura, por exemplo, ela é muito maior e a chance de confusão na leitura é muito menor. Muito menor. Isso, ótimo. Uma coisa também que eu percebi nos últimos tempos, eu penso que isso foi um trabalho de adequação, né, nessa reavaliação que Tony estava falando aí há um tempo atrás aqui dessa conversa, foi que o material didático foi modificado. Porque até então, os livros que a gente precisava comprar como pais eram livros das editoras comuns. Eu sei que existe uma seleção, obviamente, do melhor que se tinha disponível no mercado, mas de repente houve uma mudança para um material que está ligado a Mackenzie. Me explica um pouco sobre isso aí, Tony. Por que isso aconteceu? Fala aí pro pessoal que está ouvindo a gente. Pronto. Nada depois completa, viu, né? Eu gosto de ouvir essa moça falar. Fala bem, né? A articulação das palavras na boca acontece de forma maravilhosa. Rapaz, dentro de tudo aí que nós já falamos sobre essa questão de cooperar com as famílias, sempre nós nos debruçamos nos livros, porque a gente vai ver que a literatura está carregada de ideologia. Infelizmente, dentro do conteúdo de escola, as pessoas se aproveitam para trazer aquilo que eles pensam, quando deveria ser diferente. E o que nós sempre fizemos assim dentro do processo, todas as editoras que já passaram pela escola, a gente tinha um compromisso com as famílias. Antes de eleger qualquer material, nós líamos o material. Geralmente era distribuído para os professores da área de geografia, de história,
Alguns deles passaram por a gente da gestão também. Alguns temas que os profissionais colocavam, a gente discutia para ver o que a gente poderia fazer. Tanto é que a gente nunca ficou assim especificamente com uma editora. A gente pegava um livro aqui, outro livro lá e tal, para tentar trazer o material que nós tínhamos expectativa que fosse condizente com o que nós cremos da escola. Só que aí vem a gestão participativa e a importância dos pais. Foi por insistência de pais, me lembro de 2 pais que sempre estavam tocando no ponto do Mackenzie, e o último, a família Jeffrey, eles estavam muito incomodados com algumas outras coisas também que eles tinham acesso, e eles começaram a falar. A gente já tinha uma ideia do Mackenzie, mas eles começaram a falar por que não colocar o método aí, os livros e tal, já que a gente foge totalmente daquilo que nós temos aí fora e temos um material com princípios e valores dentro da área de educação. E aí começou a maturação. Nós entramos em contato, fomos estudar, ver como é o livro, porque assim, a gente não poderia colocar um livro simplesmente porque a editora é cristã e tem princípios. Tinha um outro lado que também visamos com muito importante, que é a questão acadêmica, que Nara discorreu aqui muito bem. Então, nós fomos para os livros, demos uma olhada nos livros e resolvemos mudar. Porque dentro da avaliação dos profissionais, nós colocamos os nossos profissionais para avaliarem a didática, a forma com que os ensinamentos se apresentavam dentro do livro e ver se o aluno teria alguma deficiência por conta do material. Lógico que nós não estamos presos ao livro. Existem várias formas de aprendizado e nós cremos nisso. O livro ele serve como um parâmetro, é uma baliza, mas não é determinante. E aí, dentro desse processo, o material caiu muito bem para nós. Ele casou, meio que foi aquele casamento, né? Dentro da proposta que a gente tinha aquela luta de olhar livro assim, mesmo sendo Mackenzie, a gente também sempre dá uma olhada, né? Porque as pessoas são propícias a serem influenciadas, a ter valores deturpados. E mesmo dentro dessa editora, a gente também ainda tem um critério de examinar. Mas foi mais ou menos isso. O que determinou foi ter um livro que nos livrasse o máximo possível das ideologias. Acrescido a isso, entra aí a parte pedagógica, né? Como a gente falou, a gente não quer diminuir a qualidade de formação acadêmica. Pelo contrário, né? É otimizar. Então, atrelado a isso, o livro do Mackenzie, ele foi formulado pensando-se na aprendizagem significativa, né? De Assubel. Então, como é que ele é formulado? Ele é formulado dentro dessa perspectiva, onde o aluno que possui conhecimentos prévios, ele consegue desenvolver uma aprendizagem significativa. A aprendizagem daquele aluno que já é exposto antes a esses conhecimentos, ele tem aqueles temas, né? Uma base mais sólida e consistente, novos conhecimentos já vão achar ali alicerces para ser construído. Sim. Então, ele é formulado com base em 4 etapas. Cada capítulo do livro, né, ele tem um propósito, uma finalidade. A primeira parte é o tema, é a apresentação do tema. Nesse momento é o momento onde o professor, né, na sua proposta didática, vai levantar ali o conhecimento do prévio de cada aluno. Numa roda, né, que a abordagem da gente é tradicional e socio-interacionista. Então, dentro dessa abordagem, o professor vai conhecer qual é a base de cada aluno. Okay. Justamente para ter essa percepção. Falta mais alguma coisa, tem que ser acrescido. Dentro desse conhecimento prévio, o professor vai agregar novos conhecimentos e os alunos, naquele bate-papo, também estarão agregando uns aos outros, fazendo a análise, que é a segunda etapa.
Dentro dessa segunda etapa, eles vão adquirir novos conhecimentos para então eles seguir para a terceira etapa, que dentro do livro são aquelas atividades para sistematizar o conteúdo que foi oferecido. E, por fim, a avaliação, que, na verdade, as 4 etapas acontecem simultaneamente, né? Porque o processo de avaliação, ele já diz, né? É um processo, Sim, sim. desde o princípio. Sim. Mas, ao final de cada capítulo, tem uma série de atividades que é justamente para avaliar aquilo que o aluno adquiriu. Ok. Depois de tudo que vocês me falaram aí, falaram pro pessoal aqui que estão nos assistindo e nos ouvindo, eu imagino que ainda possa ter alguém que esteja pensando assim: tudo bem, ótimo, beleza, penso em colocar meu filho nessa escola. Mas eu gostaria muito de ter um exemplo de alguém que, além da formação como pessoa, que já vocês falaram que já existem exemplos, né, que vocês citaram aí, de pessoas que foram reconhecidas em outros locais como pessoas de comportamento bom, enfim, de índole boa, esse tipo de coisa. Mas pessoas que já tiveram um êxito profissional, acadêmico, acima do 9º ano, obviamente, né, porque lá só tem até o 9º ano. Certamente algum pai, alguma mãe, alguém deve estar pensando assim. Tem algum exemplo disso? Eu estou perguntando porque, assim, já tiveram vários 9º anos, não é? Já aconteceram vários 9º anos. Então, eu imagino que, pelo menos, já deva ter algumas pessoas em idade que já superaram aí o período de vestibular. E aí, o que é que vocês podem dizer sobre isso? Pois bem, dona Nara, como é que tá os seus alunos? Está acompanhando mesmo depois da saída da escola? Na realidade, assim, nós temos sim hoje alunos em diversas áreas, tanto na área de medicina, odontologia, ciência da computação, nutrição, e mais ou menos esses daqui que eu estou lembrando aqui agora. E é interessante até essa fala sua, porque, tipo, a responsabilidade da escola não é uma responsabilidade daqueles anos que a criança passa por lá. Nós estamos desenvolvendo material humano, pessoas e profissionais do futuro. Então, assim, no que eu falei do nosso processo de reavaliação, nós tínhamos sempre a preocupação: como é que esse aluno vai entrar no ensino médio? Será que o que nós estamos trazendo como proposta de ensino e matérias que eles vão ter lá na frente de química, biologia, como é que eles vão estar? Como é que está a nossa preparação? E nós começamos a trabalhar em cima disso justamente para que esse aluno, ao adentrar no ensino médio, ele não tivesse dificuldades. E é interessante assim, que nós tivemos alunos no Bernoulli e no Leffler que receberam louvor porque eles acertaram questões que os demais não sabiam porque o assunto ainda não tinha sido introduzido. E nós saímos na frente. Isso traz muita satisfação para nós de ver o resultado desse trabalho. Mas assim, os alunos, também dentro do critério dele e da família, eles têm perspectiva para onde eles quiserem apontar. A preparação que eles recebem dá essa condição de ele seguir a carreira que ele quiser. E quando nós citamos assim as pessoas na área de medicina, de odontologia, que foram escolhas aí das pessoas, principalmente pessoas que passaram lá no início, né, que desde o processo que eu falei aqui de formação, de iniciação da escola, e hoje estão, alguns ainda cursando, outras já estão formadas e trabalhando também nas áreas diversas. Ciência da computação também é uma coisa que está crescendo demais, inclusive é a opção do meu filho, que passou por lá também. E é interessante assim que você poder olhar para pessoas que passaram por ali e você vê que assim não ficou uma marca da escola, tipo de vou preparar os alunos para isso, uma profissão específica. Os alunos tiveram liberdade e juntamente com seus pais, de fato, que a família ali é atuante no processo,
de poder definir por si o que ela queria. Tem gente da área de educação também, e que inclusive dá aulas em escolas de porte aqui grande também, e isso traz bastante alegria. Para além disso aí, rapaz, é tão bom poder cruzar com um desses alunos que passaram pela escola, e a forma com que eles falam conosco, a forma que eles expressam gratidão pelo período que eles estiveram lá. Alguns passaram por um processo de conversão. Esse processo foi uma ação da família, com uma ação no local que eles estavam e dentro da escola. Eles reuniam, estavam juntos, oravam e eram influenciados, né? Porque tinha outros alunos também que desenvolvia o mesmo papel e tinha a mesma perspectiva que eles. Inclusive, recentemente, nós recebemos um aluno que veio de uma outra escola confessional, mas com uma estrutura bem maior, que eu acho muito boa a didática, o processo de formação deles. Eu só acho que no decorrer do tempo eles perderam o ideal do porquê existia aquela escola. Mas assim, meus filhos passaram por lá e eu tenho muita gratidão. O projeto deles para mim é perfeito, mas eu acho que faltou aquela questão da visão de critérios para permanecer. É uma das coisas que nós temos muito medo, que nos assusta. Até dentro do processo dos profissionais, a gente estava discutindo na sexta-feira, a gente preocupado se algumas situações poderiam fugir daquilo que é a nossa premissa. Então, esses são os nossos alunos. Estamos nesse processo e isso traz muita alegria. Poder ter cooperado um pouco na vida desses profissionais. Ok. Nós estamos para encerrar aqui o podcast e eu queria dar a oportunidade de vocês fazerem as considerações finais. Se quiserem falar alguma coisa, a hora é essa. Bom, no momento dizer que nós estamos de braços abertos, né, para poder cooperar com mais famílias, né, ser suporte nesse processo e dizer, desde já, sejam bem-vindos, né, a família Sempre Viva, ela está aqui justamente para instruir, ajudar e servir. É isso. Ai, considerações finais, né? São tantas coisas. Mas eu queria primeiro agradecer aqui por essa oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso. Eu tenho muita gratidão a Deus pelo convite que vocês fizeram. E essa gratidão se estende, não só minha, como de Geraldo. Esperamos que essa parceria possa perdurar. E também com relação ao que Nara falou, uma das coisas que eu e Geraldo sempre tivemos no início, quando nós fomos desafiados a assumir esse projeto, nós entendíamos que era uma coisa grande demais e de uma importância tão grande e que esse projeto não poderia ficar restrito a um grupo de pessoas ou família. Nós entendemos assim, até dentro do ponto de vista de cooperação daquilo que Deus quer, do trabalho de evangelização, de formação de pessoas que tenham conhecimento, o acesso às escrituras, a valores e poder experimentar isso dentro de um comportamento do dia a dia com os alunos que estão lá, a forma de agir e tal. Isso é importante demais. E quando nós pensamos sobre essa questão da escola e esse desejo de expandir, é por conta disso. Nós queremos que muitas famílias tenham acesso a esse tipo de ambiente, que seus filhos estejam. Afinal de contas, a gente entrega os nossos filhos e a maioria dos pais convive menos com os filhos do que as escolas. E você tem um desserviço quando você tem uma escola que destrói aquilo que você constrói, é terrível. Então, nós pensamos, sim, nessas famílias, estamos abertos, como Nara falou, para receber famílias, para conhecer o projeto, para trocar experiência. Eu acho que vale muito a pena. Isso aqui não é nem uma propaganda de alguém que quer vender. Até porque nós não temos assim, não faz parte, né? Praticamente nós somos escondidos, alguns pais chegam, onde foi que vocês estavam?
Porque só agora, porque não nos falaram antes desse projeto. Então, assim, nós temos grande expectativa, estamos com expectativas abrindo agora nossas matrículas para o ano que vem e esperamos receber novas famílias, ter outras crianças recebendo a influência daquele que vem do alto. Quem quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Por favor, Nara. Pegou. Ele pegou aqui na idade. Tem um contato pelo WhatsApp. Tem sim. Veja aí o número. É Pode até depois Tem um site deixar também, pra o site botar. está Tem um funcionando para site. contato? Tá funcionando Tá. também. No site encontra o número, né? Os números, né? Bom, o número da secretaria é 91 18 13 87. 71. Salvador, 71, né? Salvador. Isso. 91 18 13 87. Ok. Tem redes sociais também? Temos sim o Instagram. Aí, No né? Instagram. Duro. Vamos lá. Vou fazer aqui a minha colinha. Vamos lá. Não tá abrindo, gente. Oh, meu Deus. porque você tá Não. Então, tá então, no- enquanto você acha, deixa eu falar de algo aqui. Olha, Tony falou sobre que abriu o período de matrícula. E aí, a matrícula 2023, claro, né? Isso. Então, se você ouviu isso tudo aqui que foi dito no podcast de hoje e despertou desejo por matricular o seu filho na escola Sempre Viva, eu vou te falar de uma promoção aqui. A escola Sempre Viva, ela se juntou aqui ao podcast Centrado em Cristo e se tornou nosso parceiro. Então, se você tiver interesse de fazer a matrícula e chegar lá e disser mesmo assim, olha, conheci a escola e quero matricular e colocar assim, foi por causa do podcast Centrado em Cristo. Você chegar lá e falar isso, você vai ter 10% de desconto na matrícula de seu filho. Então, não perca essa oportunidade. Chegue lá para fazer a matrícula de seu filho, seja no 9º ano, no 8º, no 7º, enfim, nas séries iniciais, em qualquer ano ou momento escolar que ele esteja. Você chega lá e diz assim, quero matricular meu filho, gostei da proposta, gostei da abordagem que eles disseram lá que a escola tem, eu quero matricular meu filho aqui. Agora é o seguinte, eu quero aquele desconto, ó. Foi no podcast Centrado em Cristo. Você vai dizer isso lá e eles vão te dar 10% de desconto na matrícula de seu filho. É isso mesmo, Antônio? Corretíssimo. É interessante para vocês não esquecerem de falar, citar o podcast, porque esse desconto é específico para as pessoas que vão nos procurar através desse nosso comunicado, dessa via aqui do podcast. E Nara vai falar aqui para a gente aqui o Instagram da escola, mas assim, nós conversamos um pouco aqui, Léo trouxe perguntas bastante interessantes, mas uma visita, estando com a coordenadora, sendo recebido lá por Nara ou pela gestão também, eu e Geraldo, é importante para poder tirar dúvidas, fazer perguntas que às vezes não foram respondidas aqui. Então nós estamos abertos, independente do seu interesse, para receber vocês lá na escola Sempre Viva, na família Sempre Viva, como costumamos dizer. Pronto, então o Instagram é Sempre Viva Escola, tudo junto. Ok. Para encerrar o podcast, eu não poderia deixar de falar aqui do meu livro Vida em Cristo, Vida Cristã, desculpe, centrada, baseada no Evangelho. Eu até estou misturando o nome do canal com o nome do livro, ó. Vida Cristã baseada no Evangelho. Esse livro, gente, ele fala de uma vida que pode ser totalmente centrada, e agora intencionalmente, centrada no Evangelho, explicitado, explicado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos, na carta aos Romanos. Então, se você quer entender como é que você pode viver uma vida sem religiosidade e sem legalismo, totalmente guiada pelo Espírito de Deus, livre da culpa, livre de todo o peso, lê esse livro. Eu tenho certeza que você vai ser edificado e esclarecido, tá ok? Muito obrigado por ter assistido até agora e espero que você esteja nos acompanhando nos próximos podcasts. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.